Assembleia, nós estamos aqui para poder construir um caminho que leve o resultado que todos e todas esperam. Quero muito agradecer a participação do Adriano, do Maurício, da deputada, da Juliana. Essa comissão, cada dia que passa, eu vejo que foi muito assertiva a composição. Nenhum dia nós sentamos desprovidos, e quero agradecer uma coisa aqui, gente. Quando acontece a coisa lá no CNEM, na escola, que vocês mandam para nós de imediato, vocês ajudam demais. Teve uma colega que me mandou, sabe o caso das mexericas? E ajudou demais. As fotos, o documento que chegou, e vocês vão entender no processo. Eu vou passar a mesa, fazer a breve saudação e nós vamos fazer a projeção, tá bom? Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos à Assembleia do município de Goiânia, Assembleia extraordinária. Tivemos que fazer aqui porque lá no auditório da Câmara Municipal estava ocupado. Sabemos que é mais distante, mas aqui pelo menos também tenho certeza que caberá confortavelmente todos e todas. Então, motivo da gente ter feito aqui. Mas por que foi feito na Assembleia? Foi feito aqui, primeiro porque nós temos acesso ao auditório como deputado. Nada mais justo que trazer os trabalhadores e trabalhadoras para dentro da Assembleia Legislativa do Estado, porque aqui, desde que nós chegamos, eu falei que não chegava só, eu chegava acompanhando os trabalhadores. E é isso que nós estamos fazendo o tempo inteiro. Então, nada mais justo do que esse momento aqui com todas e todos. Segunda questão, quero dizer aqui que ninguém aqui vai receber material meu de campanha, de trabalho, de atuação. Não vou distribuir absolutamente nada aqui para ninguém. Por quê? Para não ser daí utilizado. Chamou os trabalhadores lá para poder depois fazer campanha indireta. Não vou. Então, não estou distribuindo absolutamente nada de material meu. Não que não tenha. Tem muita coisa para apresentar. E graças a Deus, como deputada da educação, tenho muito a apresentar. Então, não vou distribuir para não misturar as coisas. Terceiro ponto. Essa é uma assembleia que todas as pessoas estavam preocupadas, pensando que iam entrar de férias sem ter as informações. E nós aqui estamos cumprindo à risca tudo aquilo que foi combinado em assembleia. Mesmo que às vezes não tenhamos a proposta que gostaríamos de trazer aqui. Mas eu inicio esta nossa assembleia ao cumprimentar e agradecer a presença de cada uma e cada um e lamentar aqueles que ficam temerosos de vir por conta das ameaças que às vezes o gestor faz. Vai cortar o ponto, não sei o quê. Cada vez mais vocês precisam entender que vocês têm as mesmas prerrogativas que os professores. As mesmas. Então, se você vem para a Assembleia, nós precisamos todos de vida do Sintético, 37 anos. Nunca houve corte de ponto por conta de Assembleia. Nunca. Agora, ameaça sempre vai acontecer. Até porque quem está lá na escola quer vocês lá fazendo serviço bonitinho, bacaninha, garantindo tudo certinho. Agora, resta saber quem vai defender você nas pautas que te interessam. Então, cabe a cada um ter a coragem, ter a autonomia, ter a certeza de que a luta para a pauta ser viabilizada passa por cada um de vocês. Não é para esperar que o outro faça por você. Façamos todos nós juntos. Muito bem. Eu aqui, antes de passar para os demais membros da comissão, agradecendo aqui
o Maurício, o Adriano, a Juliana, na última ela não pôde estar, mas os meninos estavam lá, que foi a audiência mais difícil de toda a minha vida. E olha que eu tenho 30 anos de jornada, 30 anos de militância. Então, acostumada a negociar com Marconi, com o Iris, com Galhardo, com todo mundo. Nunca vi algo igual. Nunca. Não se fala teste para cardíaco, mas fala que teste de paciência. Porque só de espera nós ficamos 2 horas aguardando. 2 horas. Eu poderia ter ido entregar os 6 ônibus que eu estava escalado para entregar com os prefeitos para a educação. Deixei de ir para garantir que nós pudéssemos fazer as negociações. Entendo eu, isso é prioritário. E 2 horas, 2 horas e meia. 2 horas e meia de negociações. Nós chegamos lá 10, saímos 2 da tarde. Só para vocês entenderem que as coisas não são simples. Porque às vezes, para quem está lá, acha que é só chegar lá, falar, escutar e ir embora, né? Não. E principalmente o trabalho que a comissão fez de fazer o levantamento dos dados, dos números, que eu já tinha falado para a Ludmila, vamos pegar todos os números. Porque metida gestor vai ficar preso em números. Vamos pegar números. Não deu outra. Foi números. E nessa questão dos números, nós falamos que nós queríamos discutir em cima dos 25% da educação. Não queria discutir em cima de orçamento da prefeitura ou das outras questões da prefeitura. Queria saber do dinheiro da educação. Porque o ano passado bateu na trave para não ter gasto os 25%. Por isso pagou o bônus. Aí fica falando, eu paguei bônus. Aí pagou o bônus, porque senão não atingiu os 25% da educação. Não está fazendo gracinha para ninguém não, né? Não é bondade, não. Para com isso. É o dinheiro da educação. E o que nós queremos aqui é discutir o dinheiro da educação. Mas para iniciar essa prosa, eu vou iniciar com uma coisa boa. Acabei de confirmar, já tinha falado com ele antes, mas acabei de confirmar, a prefeitura vai pagar o auxílio alimentação agora no mês de julho para todo mundo. Auxílio promoção, né? Mas o valor no final é a mesma coisa. A finalidade é a mesma, é o dinheiro do bolso, né? Para comer, para mandar, para fazer o que necessário. Auxílio locomoção. Vai pagar para todo mundo. Vamos agora deixar aqui para os filhos suplementar e depois a Ludmila apresenta a proposta que ele apresentou e que nós já rejeitamos. Nós rejeitamos. E ele ficou de discutir uma nova e apresentar para nós. Penso que semana que vem. Então, mesmo que às vezes todo mundo esteja de férias, o trabalho da comissão não vai parar. Entendeu? Porque nós queremos e estamos correndo contra o tempo. Porque o nosso combinado é de que em agosto já esteja sendo aprovado para depois entrar na folha de agosto. Nós não estamos deixando ele esquecer disso, não. Então, para isso, nós continuaremos trabalhando. Então, com a palavra aqui, Maurício. Bom dia a todos, bom dia categoria. Eu quero só esclarecer
que a visão que vocês têm de nós administrativos, 3 componentes que estão representando, né, a categoria na comissão, o intuito nosso principal é acompanhar as tratativas para ver e trazer como testemunha para vocês a veracidade, a clareza, a transparência, para que todos saibam que realmente está acontecendo. Eu havia falado isso Bia antes, né? Então eu vim trazer de volta, porque muitos às vezes pensam que a comissão é questão de coisa de ego, de querer aparecer, e não tem nada disso. O que a gente está aqui é para saber o que realmente acontece nos bastidores, coisa que antigamente não acontecia, e isso é um marco para a nossa categoria. Então, esse é o nosso esforço, acompanhar o sindicato, acompanhar a Ludmila, acompanhar o pessoal da prefeitura, as tratativas, junto com todos os gestores, tanto da SEMAD, da Secretaria de Educação, da Folha de Pagamento, junto com a Procuradoria Geral do município, que é o procurador do prefeito, o advogado. Então a gente senta e fica vendo, ouvindo e acompanhando e sugerindo, né, contestando, não aceitando, impondo, mas agora trazer proposta, a gente já tem, o sindicato tem, todos nós sabemos o que nós precisamos. Então às vezes pessoas perguntam para mim: o que você tem apresentado, Maurício? Já está apresentado, é nós que apresentamos, não sou eu que apresento, é vocês, nós todos juntos. Então eu só quero agradecer a oportunidade de poder trazer a transparência para vocês e dizer que realmente o sindicato está trabalhando, está realmente empenhado, e nós vamos ser vitoriosos em nome de Jesus, pode ter certeza. Valeu? Tudo bem? Eu gostaria primeiramente de agradecer a todo mundo por estar aqui hoje. Eu sei que os esforços, muitos aqui tiveram que falar com os outros colegas, tentar trazer outros colegas. Teve alguns aqui que tiveram que brigar com seus gestores, outros também tiveram que brigar até com os próprios colegas para conseguir trazer o pessoal aqui. Mas é como eu sempre falo, em todas as reuniões, é pressão. Quanto mais gente tiver aqui, mais pressão a gente vai ter. E quanto mais pressão, mais facilita o trabalho da comissão da gente conseguir um plano de carreira digno. Afinal, se aparecer só 2 ou 3 gatos pingados aqui, vocês acham que a prefeitura vai dar alguma chance para a gente? Óbvio que não, né? Porque é o que ela está esperando. Ela está esperando. O tanto que ela joga, podemos dizer, um pouco sujo com a gente, que elas mudaram o planejamento para hoje. Justo no dia que já tinha marcado a Assembleia. Mas fez isso por quê? Para aprender a auxiliar no planejamento pedagógico, para fazer a faxina da festa junina para os agentes, e para fazer ata, fazer documento, fazer folha de ponto para assistente. Isso tudo é tentar desmobilizar a gente. As reuniões estão sendo muito difíceis. Eu já parei de contar mesmo quantos finais de semana que eu passo debruçado em cima de tabela. Fazendo tabela, conversando com a Ludmila, conversando com a Bia, conversando com a Juliana. Nós já ficamos até 2, 3 da manhã conversando, vendo viabilidade, e isso tudo aí que a gente leva. É levantando dados, é indo no portal da transparência, é indo no portal da transparência da Câmara para pegar dados de LOA, de LDO, de PLOA, e isso tudo a gente está fazendo. Para chegar na reunião e ele não me falando o número e a gente acreditar, não. Ele vem com o número e a gente vem com o outro, mas de acordo com seus dados oficiais, o número é esse. Então, ou você está querendo enganar a gente aqui, ou você está querendo enganar a Câmara, um dos dois, porque os dois aqui não estão batendo. Então, o trabalho aqui é realmente duro, é muito difícil mesmo. Às vezes o pessoal questiona, mas você não está falando nada com nada, mas você não fala nada, sua voz não vale nada. Pessoal, a gente tem que entender que quando a gente traz vocês aqui é para mostrar a união, é para mostrar a pressão que a gente consegue fazer. É tão fácil
para a gente também seria fácil, só mandar lá no WhatsApp e pronto, falar, tá. Mas tanto que o pessoal tira a gente de contexto dentro do WhatsApp. Se você fala uma coisa, eles querem tirar dentro do contexto. E antes da professora Ludmila apresentar a proposta, eu vou repetir a mesma coisa que a deputada Lia falou. A gente já rejeitou a proposta de antemão, antes de apresentar a categoria. Só que, como nós falamos, nós viemos apresentar para vocês, que foi um combinado. E negamos a proposta já, que achamos totalmente inviável. Obrigada, Adriano. Obrigada, Lia e Maurício. Bom, nós vamos fazer a memória. Vai começar. Eu vou fazer a retomada do que nós apresentamos na Assembleia. Como eu disse, todas as datas foram cumpridas, houve a discussão, e todas elas nós trabalhamos em cima da nossa proposta. E cada reunião que acontecia, nós tínhamos a expectativa do que a Prefeitura vai apresentar de contraproposta, porque assim funciona uma negociação, certo? Porque se fosse para atender tudo que nós estávamos pedindo, precisava negociar, já mandava para a Câmara, já atendia, já era resolvido. Então, a primeira reunião, eles ficaram muito admirados com toda a organização da comissão. Nós já chegamos com tabela, nós já chegamos com impacto, nós já chegamos com cálculo, nós já chegamos inclusive do que a nossa tabela representava em impacto em percentual na lei de responsabilidade fiscal. Porque lembra que tudo que a gente vai falar, fala assim, mas eu não posso atingir o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Então, nós já pesquisamos quanto que a Prefeitura está utilizando do percentual, quanto que a nossa tabela ia incidir, tudo. Bom, saíram de lá para dizer de uma nova reunião. Fomos na segunda reunião, eles fizeram um novo artigo da nossa tabela. Essa foi a primeira tabela que nós apresentamos lá em 2025 na gestão do Mabel. Atualizamos a tabela em 30 e 40 horas, com base na que nós partimos do SAM. Todo mundo perguntou, onde vocês tiraram esse número? E a gente sempre diz, nós fizemos o SAM de trás para frente. Para vocês entenderem, nós pegamos a tabela do SAM, descobrimos percentuais e fomos construindo dentro da carreira dos administrativos da educação. É importante dizer que a conversa de 40 horas, gente, não teve espaço. Todas as reuniões, todas, a Prefeitura, nenhuma delas, apesar de nós termos apresentado, como foi combinado nosso aqui, nós levamos tabela de 30 e tabela de 40, hora nenhuma a administração pautona de 40 horas, embora nós tenhamos levado. Bom, pois bem, então nós apresentamos a tabela projetada de 30 horas. Na segunda, eles apresentaram os cálculos deles, já que na primeira eles não haviam feito o cálculo, nós já estávamos com os cálculos prontos. Só que nessa segunda reunião, eles apresentaram o quê? O impacto, incluindo os contratos temporários. E foi isso que nós temos. Não, nosso cálculo, que naquele momento, em cima do dado inicial que a educação apresentou para nós, era 6.200 administrativos efetivos. Depois dessa segunda reunião, nós estivemos na SEMAD, a SEMAD apresentou, depois da primeira reunião, nós estivemos na SEMAD, e a SEMAD apresentou que não eram 6.280, eram 5.882 servidores. Então, nós falamos que é em cima dos efetivos que nós teremos os impactos. Por quê? Contrato não tem carreira. Então, o cálculo deles na segunda reunião com os contratos dava mais de 20 milhões mês, que daria mais de 240 milhões ano. Então, descartar essa possibilidade
prefeito para poder fazer uma fala e nós iríamos sentar de novo com toda a comissão na terceira reunião. Na terceira reunião, então, nós passamos todos os impactos nossos, quantos administrativos em cada letra, olha lá, em cada nível, e fizemos toda essa composição. No entanto, quando eles voltaram na terceira reunião, e por que nós não anunciamos na terceira reunião? Quem lembra na reunião lá na Câmara, na Assembleia da Câmara, o que nós temos? Nós vamos ter a terceira reunião, mas nós só vamos chamar a Assembleia depois que falarmos com o prefeito. Quem estava lá vai se lembrar disso. Por isso que nós não chamamos antes, porque nós não tínhamos sentado com o prefeito. Fomos para a terceira reunião e o que eles vieram de proposta para nós foi muito ruim. O que eles disseram para nós? Eles disseram que sentaram com o prefeito e que ele apresentou o seguinte: pagar uma média de 14% de reajuste. O que nós falamos foi o seguinte: em 2022, os administrativos tiveram 20,22% de reajuste da base. Quem tem memória é só buscar lá. E isso foi nada. Porque 20% de nada é nada. Essa proposta não vai passar na categoria. Não, mas não é 14% assim. Vocês não estão entendendo. É os 4,29 da nata base, mais R$200 de auxílio locomoção. Piorou. Isso! O que a comissão disse? Isso! Nós aceitamos há 3 anos atrás. Isso nós aceitamos há 3 anos atrás, não agora. Agora não. Então, nós precisamos saber o seguinte: vocês não vão conseguir isso? O que vocês vão conseguir de dinheiro para a gente construir uma tabela e apresentar para a categoria? Porque é isso que a categoria está esperando. Uai, nós vamos ter 2 milhões por mês. Que é nada, gente. Quando você joga isso na tabela, vai dar de 1.500 e pouco que é a tabela hoje, vai para 1.580. Ou seja, vocês ainda continuariam recebendo complemento de salário mínimo. E aí foi onde a mexerica fez toda a diferença. Por quê? Nós pegamos o documento que uma de vocês me mandou, falou assim: vocês gastam 1.200.000 de mexerica. E pô, que aqui está a foto. Vocês querem falar que vai pagar 2 milhões pra gente, pros administradores? Não. E vocês gastam com mexerica. Não dá para falar que vai gastar em plano de carreira, não. Mas tá difícil, então vamos marcar com o prefeito para ver se vocês fazem a conversa com o prefeito e a gente avança. Pois bem, no outro dia, a secretária vai com opção e fala que vai apresentar o plano de carreira para o prefeito. Nós estamos pensando qual será. E ninguém nos chamou. Ninguém nos chamou. Quando saiu que a reunião seria na terça-feira, 10 horas da manhã. Foi anteontem. E nós estivemos lá como em todas que nós fomos chamar na hora certa. Não, mas antes eles chamaram era de manhã, e eu estava no interior. Falei, não vou estar aí, ué. Não, nós queremos aquilo. Não é assim, não. Vamos organizar para a gente poder ter. O que vocês apresentaram? Não é aquela proposta que nós vamos levar para o prefeito. Não, aquela. Nós já falamos que nós não queremos aquela. Não melhorou aquela. Não, se não melhorou aquela, não é assim, mas vai chamar para nada. Vai melhorando essa proposta. Aí foi que chamou essa de terça e o prefeito falando o tempo inteiro, achando chique, que vai acrescentar R$200 no auxílio locomoção e depois é igual. Que falou, não, estou dando 14, não estou dando para ninguém. Aí nós
mostrando nos números o que significava na tabela. Porque nós falamos, esquece o final da tabela, porque fica falando de 3 mil, de 4 mil. Esquece o final da tabela, porque não tem ninguém nesse final. Vamos pegar aqui o começo. E é nesse começo que nós insistimos com ele na terça. Primeiro de dizer para ele o seguinte, prefeito, o pessoal não quer R$200, nem auxílio, põe na tabela. Exatamente. Põe na tabela. Por quê? O que nós não queremos? Porque a hora que a pessoa adoece, ele mais precisa de dinheiro, ele não tem, o auxílio não vai pagar para ele na hora que ele está doente. Na hora que ele chega, ele não leva. No momento de distância, ele não leva. Então, para nós, para o senhor é bom, o senhor foge do impacto com a. Eu até entendo porque o senhor fica oferecendo isso. Mas essa é a mesma matemática que já nos foi oferecido na gestão passada, onde nós passamos por 900 e poucos reais de auxílio. E agora o professor vai ficar recebendo auxílio? E aí, como agora em julho vem férias, o senhor vai pagar, inclusive, o senhor vai pagar o auxílio locomoção agora em julho? Porque está todo mundo angustiado. Já não tem salário. Ainda vai ficar sem auxílio? Locomoção? É isso que não dá. Só fica olhando só do ponto de vista da gestão, não olha do ponto de vista das pessoas. Como é que você fala isso, Bia? Eu estou dando isso, eu dei os bônus. Todo mundo recebeu no final do ano 3 mil e tanto, somando 2.500 com mais. Não, aqui que está somando. Presta atenção para vocês saberem como é que é a matemática na cabeça dele. É porque em julho não tinha o auxílio, ele pagou o pedido nosso. E depois ele pagou os 2.500, que eu fui lá pedir para ser pelo menos 3, se eles não quiserem. Era 2, passou para 2.500 por conta de intervenção do CITER. Mas não passou para 3, igual a gente queria, que era o mínimo. Paga pelo menos 3. Não, mas aí o que ele faz? A soma dos 800 que pagou em julho, mais os 2.500 do bônus, que então, não, mas o pessoal está reclamando à toa, porque nós pagamos 3 mil e tanto que não estava previsto. E não pagou 3 mil e pouco, porque senão não atingiu os 25% da educação. Então nós estamos aqui querendo discutir o orçamento da educação. E ele voltava só na projeção o tempo inteiro do gráfico lá, xingando o Rogério Cruz, porque o Rogério Cruz elevou de 47 para 50 até 50 uns quebrados o limite prudencial, chegando perto do limite prudencial, e ele ficou bravo com isso. Tá, atingiu as outras categorias, mas não atingiu a educação, que é o motivo da gente nesse enfrentamento com você. Porque resolvido lá com o Rogério Cruz, como o CITER batalhou, como greve nós fizemos para arrancar lá, porque você falou, jogando minha cara, por que você não conseguiu isso lá? Falando, mas por que você não conseguiu? Falei, bem, que nós lutamos muito. Só não consegui porque naquele momento, nos acordos que foram feitos lá com o Cid Goiânia, não largou mais para trás. Mas não foi volta de brigar. Tanto é que a única categoria que entrou de greve ficou 40 e poucos dias de greve, fomos nós. Nós só saímos da greve quando entrou o período proibitivo do processo eleitoral, que não adiantava nós continuar de greve. Aí, mas mesmo assim, nós conseguimos o auxílio. Aí eu falei, foi quando ele deu o auxílio, ele está fazendo a mesma coisa que o senhor está falando aqui, ó. Mesma coisa, o senhor está vindo com o mesmo remédio. Dá o auxílio, locomoção, mas não põe na carreira. Nós queremos, põe na carreira. Vamos fazer o seguinte, põe os 200 pontos na carreira. Põe na carreira. Não põe, porque vai ter um impacto, que não sei o quê, e eu não sei se eu vou ter dinheiro, porque depois eu não tiro. É por isso que o pessoal não quer. É que o pessoal tira a hora que o senhor quiser. Na carreira não. E o pessoal quer, com razão, que seja na carreira, porque aí atinge todas as pessoas, inclusive aquelas que estão prestes a aposentar, aquelas que já estão
disso, ainda na terceira reunião, nós fizemos uma proposta de pegar o auxílio locomoção todo e trazer para dentro da carreira, e nós já pulamos nessa altura dizendo que não. Por quê? É bom a médio e longo prazo, mas hoje você vai continuar ganhando o que você já está ganhando hoje. Então, não dá o respiro. Nós estamos trabalhando na perspectiva de ampliar e não mexer no que nós já conquistamos. Entende? A ideia é ampliar. Mas nós fizemos uma contraproposta. Quanto foi gasto com o bônus? Não tinha resposta pronta. Foi lá atrás, era 80 milhões. Isso nós topamos. Pega os 80 milhões, mas esses 24 milhões dos 2 milhões, 100 milhões dá para a gente poder melhorar bastante a carreira. Aí é diferente. Aí nós conseguimos defender na categoria. Então, a terceira reunião fitou com essas discussões e nós fomos para o prefeito. Chegando lá no prefeito, depois de 2 horas de espera, foi isso que ele apresentou. Olha lá, data base 0,29 mais os 200 de auxílio locomoção. O que nós fizemos, gente? Nós pegamos a tabela atual, que é essa aqui, viu? Todo mundo está recebendo isso aqui hoje, ó. Aí nós falamos, prefeito, faz uma conta que isso é bom de conta. Eu tenho que ser agora número. Foi 4% aqui. R$70. Essa pessoa aqui, até aqui, vai continuar recebendo complemento de salário mínimo. Vai congelar mais ainda. Vai continuar congelar, vai continuar recebendo complemento de salário mínimo. Pega os 100 milhões e vão colocar. Isso está 1% no seu limite. Nós estamos pedindo 1% do limite prudencial para os administrativos. Vai resolver muito. Nós vamos avançar muito na carreira. Nós vamos descongelar. Ninguém vai estar recebendo mais complemento de salário mínimo. Vai haver valorização por dessa altura. Que abrir mão do bônus de jeito nenhum. Quer abrir mão do bônus não, porque aí ninguém trabalha. Trabalha pelo bônus. E nós contra-argumentamos dizendo que carreira é valorização, bônus não é. Nós precisamos da carreira. A categoria é carreira. E nós estamos lá dentro. O procurador compreendeu a luta, compreendeu a causa, porque nós dissemos que nós pactuamos na audiência. Quem assistiu a audiência inteira viu e sabe que o que nós estamos dizendo é verdade. Nós pactuamos que nós iremos construir uma proposta de plano de carreira. Então, o tempo está, como a Bia muito bem disse, nós estamos correndo contra o tempo. O tempo está passando. Está chegando agosto, exatamente. Bom, e nós não podemos apresentar isso lá. Nós vamos apresentar o que lá? Nós vamos apresentar o que para a categoria que nós vamos chamar? O que nós combinamos com a categoria nós vamos cumprir. Então, ele está extremamente consciente de que precisa achar um caminho. Então, frente a isso, nós... Aí, Ludmila, volta lá naquela proposta dele. Nessa hora que nós mostramos isso aqui, ele falou assim, não, mas então, Não, mas é a outra proposta. se juntar esse com o outro, por conta de sair daquele, porque ele nessa hora que você mostra a tabela, ele se coloca, olha aqui, ó. Como é que você quer que as pessoas compreendam que você está valorizando alguém, se o pessoal ganhando isso aqui, se vai ficar congelado até na letra H? Vamos sair para o primeiro lugar. Mas não adianta, nós
ficar nessa conversa de toda a vida e isso não sair e as pessoas continuar não sendo valorizadas quem está há anos trabalhando. Sustentando a escola. Há anos. Então, o que nós queremos, prefeito? Que o valor inicial da letra A possa significar algo acima do salário mínimo e respeitar as progressões nas letras a posterior, para depois a gente poder falar, não, agora eu estou na letra B ou eu estou na letra C, eu vou ver a diferença no meu conhecimento. Então, ficou, quando ele estava mostrando para ele, explicando, e nós apresentamos depois os outros impactos, ele fica querendo números o tempo inteiro. Eu só continuo. Bom, então ele trouxe impactos, falou que a folha cresce 3% por ano. Nós batemos muito na tecla que o crescimento da folha acontece, mas o crescimento da receita líquida também acontece. Então, não fica estagnado o dinheiro e aumenta o gasto. Tudo cresce. E ele falou que ia perder 15% por conta da reforma tributária. E nós batemos muito assim. Nós nunca vimos prefeitura perder. Nunca vimos a receita diminuir. Historicamente, a receita ela sempre aumenta. Historicamente, assim como o Fundeb, que sempre aumenta. E nós falamos, nós queremos trabalhar em cima do recurso da educação. E aí, teve umas conversas muito ruins, escolhe uma carreira para a gente tirar, para fazer os administrativos. Eu falei, não, por que você não quer tirar de gente para colocar aqui? Não, então vamos pegar os 2 milhões e jogar na carreira. Não, 2 milhões vai dar R$50. E aí foi a hora que a mexerica apareceu de novo. Vocês estão gastando mais de 1.200.000 com mexerica e quer dar 2 milhões? E aí essa hora foi bem hilária, né, Bia? Mexerica? Que mexerica? Mexerica de chupar. E tá aqui, e nós temos aqui a nota. Toma a nota para o senhor ver. E ele olhou. Ele primeiro ficou querendo testar você do que você estava falando. Falou assim, do que você está falando? Não, estou falando do gasto, estou falando fruta, mexerica e tal. Aí ele falou assim, com isso eu não vejo problema. Mas aí fica amarrando 2 milhões para mais de 6 mil trabalhadores. Que isso? Aí eu falei assim, você tem documentos disso? Aí eu disse, não tem, peraí. Foi lá, pegou e entregou para ele. Aqui está. Aí ele olhou para José. Vocês estão chupando muita mexerica. Isso quando não é com leite. Igual foi no final do ano a gastança com leite. Na reunião anterior que eu tinha falado do leite, e como eu tinha discutido na secretaria para melhorar a questão da aplicação dos recursos com a agricultura familiar na alimentação escolar, que não estão comprando feijão e arroz aqui, que o pessoal de Silvânia fica comprando de grandes empresas através de pregão, eu não compro da agricultura familiar. E eu estou conversando para pedir e comprar o arroz e feijão da agricultura familiar aqui de Silvânia. Aí eu estou nessa briga aqui, o pessoal veio aqui na Assembleia, eu estou discutindo isso com eles. Mas você está brigando pela agricultura familiar e eu estou comprando da agricultura familiar. Falei, não tá não. Tá não, sabe o que é isso? O leite que vocês gastaram não foi da agricultura familiar, não. Foi sim. Eles estão outra reunião. Foi lá, chamou o técnico, chamou fulano lá. Aí chamou o menino. Aí, fala aí pra Bia, que o leite que nós levamos para as escolas foi da agricultura familiar. Eu falei assim, foi não, secretário. Secretário, foi leite de caixinha. Foi leite de caixinha. Tá? E de uma vez só o povo da escola ficou doido para saber como é que ia consumir tanto leite e sair fazendo doce de leite, fazendo entrega de não sei o que, arroz,
idoso, todo dia eu falei de idoso, de não sei o que, para os meninos, para desovar esses dois. Oi, aí era doce de leite, era dois doce, era tudo que podia pôr leite, né? Mas enfim, voltemos. Aí foi quando ele falou que então podia pensar em começar com 1.650. Mais os 17 auxílio locomoção. O que aí nós assim, gente, nós estamos fazendo um relato aqui bem breve. Depois, você for procurar o Adriano Maurício, que aí eles vão contar os detalhes. Uma coisa que chamou a atenção: nenhum secretário abriu a boca. Era o Mabel, Bia e eu, e os meninos, quando ele vinha com absurdo, não vinha de jeito nenhum. Então, o tempo inteiro, silêncio. Falar os dois vereadores que estavam assistindo. Mas dois vereadores que nem quiseram vir para a mesa, ficaram lá no fim, sentados só olhando de longe. Era nós duas, quando uma estava para estourar, respirar, a outra entrava, quando estava para perder a paciência, a outra entrava. Então, o que nós, em determinado momento, nós falamos assim: prefeito, escuta o que a gente tem para falar. Não, estou ouvindo. Não estou ouvindo, não. Escuta, vamos reestruturar, vamos construir um caminho. Aliás, tem 30 dias para construir um caminho. Nós criamos 6 cenários, pensando em enquadramento, que vocês entendem quando a gente fala em enquadramento? Porque tem gente com 11 anos que devia estar na letra E, que está na letra B. Então, nós pensamos o cenário enquadrando já a pessoa para a letra E, com o nível certo, e pensamos o cenário sem enquadrar, mas que vai gerar avanço, e depois a gente volta para buscar o enquadramento, que são perspectivas de avanço de negociação. E arrancar número, né, Bia? Meninos? E começamos a colocar na mesa, foi a hora que ele parou isso, gente. Já tinha mais de 1h40 de reunião. Não, que almoço, nós vamos comer às 3h da tarde. E aí ele parou, de fato, ouviu. Se vocês buscam o vídeo nosso de ontem, tem uma foto que mostra Bia e eu ao lado e os técnicos da secretária, tudo nas nossas fotos, porque a secretária falou assim: vem aqui para vocês entenderem o que a Ludmila e a Bia estão falando. Não foi? Vem aqui para vocês entenderem o que o Cindé está falando aqui, mas a deputada. Então, no final, quando ele ouviu, ele falou: deixa isso aqui comigo, pegou, e nós vamos voltar a sentar. A última fala foi essa. Ontem, os técnicos da SME, que até então estavam totalmente na inércia, já entrou em contato, já pediu as tabelas, nós mandamos em PDF, né? Não, mas nós não estamos entendendo em PDF, não. Você tem que mandar a memória dos cálculos. Mandamos, né, Adriano? Pode mandar, não tem problema não, mandamos também. Aí coloquei lá, observação: tem tabela que garante o enquadramento e tabela que não garante o enquadramento. O enquadramento das auxiliares, falei: não, o enquadramento das auxiliares é outra pauta de luta que nós também estamos na luta. Por enquanto, é o enquadramento de todos os administrativos. Enfim, falei, nós já sentamos na SEMAD, tal. O que eles fizeram? Buscar a SEMAD. A pessoa da SEMAD entrou em contato e já teve uma nova sentada com os técnicos, porque agora o Mabel quer saber, porque na saída ele falou assim: Ludmila, calcula o número que eu te dei aí. Por que vocês não calculam o número que eu te dei? Porque você não deu o número para calcular. Você ofereceu, não é número para calcular, não. Por isso que nós não calculamos, nem vamos. Que número que você deu para calcular? 2 milhões para jogar? Não sei, não é número não, prefeito. Agora, nós fizemos a nossa tarefa, mas cada um socou sua equipe para trabalhar, porque eles
não apresentaram nenhuma para nós, não. Por isso aqui para trabalhar, para fazer os cálculos, vai dar certo. Então parece que pois, porque ontem eles já estavam sapateando para poder dar conta de alcançar a gente. A SENAC entrou em contato de Mila. A educação, os técnicos da educação ligaram, estão entendendo. Você pode sentar conosco? Podemos, se quer estar pronto a hora que vocês precisarem. Vou chamar os meninos administrativos da comissão que nós vamos. Então já tem uma agenda para segunda-feira para retomar toda essa questão e nós estamos buscando avançar para cumprir o cronograma que foi pactuado. Então, isso nós tínhamos para apresentar. Como vocês podem ver, a comissão de forma unânime rejeitou na mesa. E eu acho que ninguém é contrário a nossa rejeição, não, né? Alguém queria pegar isso aqui? Então acertamos, que bacana. Não estamos aqui para convencer ninguém. E eu vou reafirmar o que eu tenho dito várias vezes. A hora que você nos vê defender algum posicionamento, é que nós sabemos que nós chegamos no limite. No limite. Enquanto houver possibilidades de tirar o que é melhor para os trabalhadores, nós não iremos recuar. Não iremos. Questão do dinheiro, ele falou o tempo inteiro, bem no momento lá no calor, teve um momento que nós fomos altos, nós dois, eu especialmente. Aí ele falou assim, não, faz greve, você quer fazer greve, faz greve, faz greve. Eu falei, não, prefeito, não tem problema com greve, não. A questão nossa não é greve, ou cantar de greve, sem greve, essa não é questão, não. A questão nossa que nos interessa é justamente os avanços que a administração falou que ia fazer. O senhor fez esse compromisso na campanha. O ano passado, o senhor pediu tempo para organizar, nós demos. Mas este ano, não, eu estou fazendo. Não estou vendo aqui essa campanha. Não, isso aí para nós é negócio. Não, mas espera um emprego. Não, desse jeito que o senhor está fazendo, vai chegar no final da sua gestão e você não cumpriu a sua própria promessa. Aí ele falou assim, você está falando que eu não vou ganhar a reeleição? Desse jeito eu não estava desse jeito, provavelmente não. Então você está falando, não, eu não estou querendo antecipar nada, não. Cabe ao senhor, a gestão é sua. A gestão é sua. Agora, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Quando o senhor não concede aquilo que o Sintec está reivindicando, infelizmente, o pessoal não fica grilado, não é só com o senhor, não. Fica comigo também e fica com a direção do Sintec também. Então, vamos aqui resolver essa parada? Porque aqui ninguém está para ficar de brincadeira, não, ficar nessa história. Olha lá os números, filho. Depois dessa reforma da tributária, ele sabe que eu defendo a reforma tributária feita pelo governo federal. Que a reforma tributária vai ajudar os municípios todos. E, inclusive, teve aqui, nesse auditório, o vice-presidente da República, o ministro, explicando para todo mundo, inclusive os membros do governo do Estado, da Prefeitura, os avanços que serão da reforma tributária. Só que ele queria ficar discutindo a reforma tributária. Eu falei, não, vamos discutir a reforma tributária, na hora que o senhor quiser, vamos discutir a reforma tributária. Mas aqui hoje, independentemente de qualquer coisa, mas eu não posso, filho. Nós vamos ter uma queda de mais de 17% com a reforma tributária. Quem disse isso? Inclusive, na própria reforma tributária vai ter o elemento caso as unidades da federação que tiver prejuízo para ver o complemento. Vai ter prejuízo? Vai ter prejuízo. E no site oficial do Estado consta, porque nós fomos atrás para pesquisar, os meninos ajudaram muito, consta que Goiânia vai subir a arrecadação. Não vai. Não, agora, por exemplo, subiu o Fundeb e mais de 30 milhões. Aí eles não falam. Por isso que o tempo inteiro eu puxava para discutir o orçamento da educação. E eu falei, prefeito, nós não
para querer buscar dinheiro das outras áreas da administração, não. Nós queremos discutir tão somente os recursos constitucionalmente destinados à educação. É isso que nos interessa. E nessa discussão, nós precisamos resolver essa injustiça aqui, ó, com essas pessoas aqui, ó, que é uma injustiça. Então vamos resolver. Eu estou comprando isso. Agora o pessoal vai para a escola, não precisa dar uma louça, porque eu mandei máquina para dar louça. Os escola, os quadros, ou não sei o quê. Falei, prefeito, eu sei que o senhor é gestor, o senhor gosta de números, dados, etc. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa que preocupa com gente. Eu estou preocupada com todas. O que adianta ter um computador novo lá dentro se a escola não tiver as pessoas dentro da escola para fazer o trabalho da educação das crianças, do cuidado com as crianças, do atendimento, da alimentação, de tudo? Não, mas eu gosto de gente também. Eu falei, não está parecendo que o senhor gosta não, você só fica falando do que o senhor está comprando, do que o senhor está fazendo em termos de número de economia e de números em cima das pessoas. Então, bora cuidar das pessoas que estão aqui, ó, nessa plataforma aqui, tem mais de 6.000 trabalhadores aguardando essa aqui. Bora garantir? Pega isso que o senhor está oferecendo e põe dentro da carreira. Já vai melhorar bastante. Digo para o não posso. Não posso, não vou. Ania, então pega aí o do piso e põe lá. Eu falei, não é vestindo um santo e desistindo outro, não. O senhor quer criar problema ou o senhor quer solucionar? Não, para. Não envereda por esse caminho aí não, que não é bom nem para você nem para ninguém. Pode parar. Pode parar. E aí, como eu falo, às vezes brava, assim, os funcionários chegam e olham assim. O olho do povo para nós apresentar. Eu tenho medo do prefeito. Eu não tenho medo do prefeito nenhum nada, não. Eu não tenho medo do prefeito, tenho medo de Mamel, tenho medo de ninguém nada, não. Tenho medo de chapeludo, tenho medo não. Não tenho. Agora, aí o pessoal dele provavelmente deve ter, porque ele perdeu os cargos, as funções, eu não tenho medo, não. Tem cargo. Agora, precisamos resolver, prefeito. Bora resolver. Nós estamos aqui para resolver. Bora. Então, depois de tantas plataformas, não, mas eu falei, analisa essa proposta nossa aqui. Que proposta é essa? Falei, tá vendo? Analisa. Olha aqui os números. Você não é bom nos números? Olha aqui. Você vai ver que nós vamos começar lá, ó. Põe nós vamos, na proposta inicial, nós estamos querendo começar com 1.900. 1.900. E aí depois eu vou melhorar para todo mundo. Beleza. E aí? Aí ela olhou. Falei, se o senhor avaliar bem, se o senhor está falando mais de auxílio locomoção e colocar. É bem provável que a gente coloque bem. Aí, diante disso, aí a Ludmila sentou, ficou lá explicando, na matemática, mostrando. Aí, depois dessa situação, já era 2h de reunião, e já tinha ficado bem chato, bem cansativo. Aí, ele falou, tá bom, me dê isso aqui, que nós vamos fazer esses estudos. Falei, ótimo, faça. Faça com calma, porque você está tratando com pessoas. Poder público, o senhor vem da iniciativa privada, e no serviço público não é do jeito que está pensando. Porque ficou lá querendo comparar escola privatizada, os trens, vocês não têm noção. Nós estamos trazendo isso aqui porque ninguém merece. Escutando essa zoeira. Mas enfim, a verdade é que eu particularmente, por isso no vídeo que nós gravamos, eu disse que as negociações ainda estão em curso. Aí, quando a gente coloca isso, muitas pessoas ficam achando que a gente, não virou, não sei o quê. Por isso que esse momento aqui de explicar, de conversar, de contar como é que está, como é que foi, como é que é difícil, para as pessoas ajudarem a entender que aqui não tem ninguém querendo passar a perna em ninguém, não. Ninguém. Da nossa parte. E, principalmente, para as pessoas poderem ver o esforço que o sindicato está fazendo,
para resultar, se não no ideal, pelo menos em algo possível, palatável. Porque do jeito que ele apresentou, não é. Mas, mesmo não sendo, de cara, eu digo para vocês aqui, já está valendo a pena. Por quê? Porque para quem não tinha nada, já ter essa proposta, já é alguma coisa. Mas essa proposta, nós já dissemos não para ela. Por quê? Porque nós não queremos a mesma coisa que foi feita na gestão passada. Ficar tirando do salário auxílio locomoção. Auxílio locomoção é bom para a prefeitura? É. Não paga encargos, não leva para os aposentados. É uma economia, bem da verdade. Mas para quem está no dia a dia trabalhando, e quem já está aposentado, que é o cuidado que o Sintério tem com os aposentados, também, porque não é possível você lutar uma vida e aposentar, ficar pensando em que passa fome aposentado, tem que procurar outro bico para passar fome. Então, nesse caminho, eu particularmente acredito que na semana que vem nós teremos uma outra coisa. Vou falar assim, uma outra coisa. Não sei o que será, mas é uma outra coisa. Mas o propósito é, qual que é o raciocínio que todos nós aqui temos que ter? Daquela estágio que nós estávamos, já avançou um pouquinho, não é o que nós queremos. Creio que possa avançar mais, e nós lutaremos bravamente até o início de agosto, porque aí no início de agosto, conforme combinado, nós chamaremos a Assembleia para, nesse ínterim, ver o que nós arrancamos e o que vai para a Câmara Municipal depois de vocês aprovarem. Sim, por quê? Porque todo mundo, a educação vai estar de férias, não vamos atrapalhar a feira de ninguém. Não vamos, inclusive nós estamos querendo também. Mas aí, qual que é a questão? Qual que é a questão? A comissão vai continuar trabalhando igual eu falei. Nós não vamos pôr nada em WhatsApp, não. Então pode esquecer e vai descansar. Fica brigando lá no WhatsApp, não. Xingar nós o mês inteiro, não, pelo amor de Deus. Porque a resistência da gente também tem limite. E Júlio, nós vamos trabalhar no máximo que nós pudermos. Mas nós vamos, no início de agosto, diante do que for construído, até porque a Câmara vai entrar de recesso também. Então a Câmara vai entrar de recesso, se ninguém cai na sofrência, não. Nós vamos trabalhar, buscando, fazendo cálculo, o máximo que nós pusermos. Tal. Enquanto isso, a Câmara está de recesso e você de férias. No início de agosto, a gente chama para apresentar o que foi feito. E diante do que foi feito, ou conversado, ou apresentado, vocês terão toda a liberdade para analisar conosco e dizer se concorda ou não. É assim que funciona. Certo? Pessoal, tem gente dizendo, chama em julho. Já não chama em julho, não. Primeiro, nós já apoiamos em chamar hoje, porque vai entrar de férias depois de amanhã. Pensa nós chamando em julho? Não. Um compromisso vocês têm. E quem está atrás está vendo. Se der, não vai aceitar nada sem a categoria.
inscrições, arruma